Concurseiro iniciante, como acertar mais questões de concursos públicos nos seus simulados que você faz? Tenho certeza de que a dica que eu vou te dar hoje vai te ajudar bastante. Sejam bem-vindos ao nosso canal Como Passei, podcast dos aprovados. Para você que não me conhece, meu nome é Anderson. Hoje eu sou auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. É isso mesmo, galera. Na minha carreira de concurseiro, eu passei em 10 concursos públicos. Foram 10 anos aí estudando bastante. Eu digo para você que vale muito a pena. Chegou agora, já se inscreve no nosso canal, me segue lá no meu Instagram, @AndersonConcursado, e vamos pro vídeo, galera. Olha só, você que é concurseiro iniciante, ou você que é mais intermediário, mas aquele que é mais iniciante, o grande problema é que vocês ficam muito frustrados porque vocês querem acertar várias questões e acabam errando muitas questões. Poxa, vocês são iniciantes, e quando eu falo isso, eu não falo de uma forma que eu estou debochando de vocês. Não é, porque eu também fui iniciante, eu passei por esse momento. Primeira coisa que você deve saber, o concurseiro iniciante, ele não tem um macete ainda de como faz questão de concurso público, então a chance de você errar questões é muito maior do que você acertar. E quando você acerta questões, é claro que você fica feliz, você fica empolgado e tudo mais. Só que a gente precisa de um gás. Quando a gente começa a acertar mais questões de concursos públicos, a gente ganha mais gás ainda para estudar. É aquela euforia que a gente fala, é aquela empolgação. Quando você erra questões, você tende a procrastinar e a estudar menos. Primeira coisa que você deve entender: errar questões de concursos públicos é muito normal. Errar questões de concursos públicos, quando você é iniciante, faz parte da sua trajetória e você não deve olhar para o seu resultado. Olhe para o seu processo. Vai chegar um momento que você começará a acertar mais questões, porque isso faz parte do seu processo, é natural. Tudo bem? Mas aí eu pergunto para você, como que eu faço, Anderson, para acertar mais questões de concursos públicos no começo? É você, primeiro, saber que você não deve dar um passo maior que a sua perna. É você ir com calma. Quando você começa a estudar para concurso público, logicamente você começará a estudar as coisas básicas daquelas matérias iniciais. Por exemplo, você vai estudar português, você vai começar a estudar sobre classe de palavras, o que é um verbo, um advérbio, substantivo, um adjetivo, e aquilo ali, em um primeiro momento, você pode até achar frustrante estudar aquilo ali, então você não quer, muitas vezes, fazer tantas questões desse tipo de matéria, desse tipo de matéria, preposição e tudo mais. Só que, se você não faz essas questões, você não tem aquele entusiasmo de que você precisa. E aí você já quer pular para questões mais difíceis e é o momento que você erra. Não tente fazer algo que você não esteja preparado ainda. Primeiro, adquira o conhecimento, e aí eu falo para você que você acertará muito mais questões do que você neste momento não está acertando porque você quer dar o passo maior que a perna. Concurso público é um processo. É um fluxo que você segue. Se você pula etapas, a chance de você conseguir lidar melhor com aquilo é muito pequena, porque você precisa passar necessariamente pelas etapas. Existem aquelas pessoas que gostam de estudar pelo estudo reverso, só fazendo questões? Tem. Eu respeito e tudo mais, mas eu não sou a favor desse método de estudo. Eu sou a favor de que você aprenda primeiro. É como se fosse você aprender a falar, depois você aprende a escrever, depois você aprende a raciocinar. É assim que funciona. Então, se você quer acertar mais questões de concurso público, faça o beabá primeiro. Se você fica frustrado de tanto fazer questões dessa matéria que você julga ser fácil, confie em mim, faça questões. Você vai acertar mais e aos poucos você acertará outras questões de nível médio, por exemplo, dificuldade mediana, estou dizendo. Pra você ter uma ideia, quando você estuda, por exemplo, preposição. Preposição, você vai ver que existem lá pelo menos umas 20 e poucas preposições. Se você não entender o que é uma preposição, o motivo pelo qual elas existem, você não fizer questões de preposição, lá na frente, quando você for estudar regência verbal, por exemplo, você tem que saber quais são as preposições. E aí, quando você aprende regência, é o momento que você vai estudar depois o que? Crase. Crase, quando você estuda, você já está lá na frente. Se você começar a estudar agora crase, nesse momento, sendo um iniciante, se você não viu o que é uma preposição, se você não decorou as preposições, ou se você não entendeu o processo da preposição, e você depois não passou pela regência verbal, não vai adiantar você querer estudar crase neste momento se você é um iniciante, porque a crase ela já está, por exemplo, de 10 etapas, já está na sétima.
e você tem que passar pelas outras etapas. Se você não conhecer que as preposições são a, ante, até, pós, com, contra, desde, entre, per, para, por, sem, perante, sobre, subtrás, se você não souber disso, não adianta você querer estudar as regências verbais, não adianta você querer estudar crase. E aí você fala para mim: Anderson, você falou essas preposições, como que você lembra? Porque de tanto que no começo eu forcei aquilo. O que que eu fiz no começo? Eu tentei pular etapas e aí demorei alguns anos para entender que eu precisava voltar o processo. Quando eu voltei o processo, eu entendi a importância, por exemplo, de estudar preposição, de estudar verbo, eu vi que se eu não entendesse muito dessa estrutura básica, lá na frente ia me quebrar. E aí eu comecei a acertar várias questões de preposição, várias questões de verbo, várias questões de adjetivo. Olha, que legal. E aí que eu comecei a acertar menos questões quando ficava mais difícil, mas aí eu continuava e começava a acertar mais. Chegou um momento que eu comecei a acertar muitas questões, até mesmo daquelas questões de nível mais mediano. Foi aí que eu vi que o processo de questões de concurso público, ele precisa ser calmo, ele precisa ter o momento dele, para depois você começar a fazer outros tipos de questões. Você acertará muito mais questões nesse começo quando você estudar o beabá. Depois, você começará a acertar menos questões quando for uma dificuldade média. Só que aí você vai começar a acertar mais questões depois. E aí, quando o nível estiver alto, lá na crase, você vai acertar muito mais crase, porque você já sabe que é uma preposição, porque você já sabe que é uma regência. É dessa forma que você estuda para concurso público. Não adianta você querer pular etapas. Se você pula etapas, você vai ficar para trás em um momento, porque você deixou ali de preencher algo que você deveria ter preenchido. Ficou para trás, então ficou aquele vácuo. Se você não colocar ali, se você não preencher aquilo que você ficou para trás, certamente você vai ter mais dificuldade de acertar questões lá na frente. Beleza, galera? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha entendido aqui a lógica que eu passei para você. Não se esqueçam, eu sempre falo para vocês, nós estamos com os Radegondes resumos, os resumos que mais aprovam no Brasil. Vocês sabem disso. Todo mundo agora está adquirindo e dando feedback para nós. Radegondes Resumos, ele apareceu na nossa vida nas entrevistas que nós fizemos lá com os grandes concursados do país para auditor fiscal, controles de tribunais, jurídicos e tudo mais. Eles sempre falaram que usaram os resumos do Radegondes e é por isso que hoje faz um sucesso. E olha, você que está com vontade de adquirir, a gente está com 20% de desconto usando o nosso cupom Como Passei 20. Eu vou deixar para vocês aqui embaixo o link do site e lá você escolhe o seu combo. Na hora que você for fazer o pagamento, estou deixando também aqui o cupom. Cupom Como Passei 20, mas vai logo porque os cupons estão acabando, beleza? Espero que você tenha gostado. Vou ficando por aqui. Até mais. Tchau, tchau.